Imagine um abismo tão profundo que engoliria a Torre Eiffel inteira sem deixar rastros. Como é fisicamente possível fixar 30 mil toneladas de aço no ar, a 359 metros de altura? Sem nenhum ponto de apoio no chão firme, engenheiros gastaram 5 bilhões de dólares para erguer a ponte ferroviária mais alta do planeta. Como eles conseguiram? Antes de sonhar em cruzar o desfiladeiro, as equipes enfrentaram o isolamento absoluto. Não havia caminhos, apenas pedra dura e vazio. Para transportar o colossal peso metálico, foi necessário rasgar a própria estrutura da montanha. Escavadeiras pesadas e explosivos controlados abriram 26 quilômetros de estradas em encostas íngremes. Cada detonação precisava ser cirúrgica e exata. Um impacto forte demais causaria grandes deslizamentos na jovem rocha do Himalaia. Mas a estrada sinuosa logo trouxe um novo problema logístico. As curvas eram apertadas demais para caminhões carregarem peças enormes. Era impossível trazer vigas inteiras prontas de fábricas distantes. A brilhante solução foi fragmentar o gigante. Todo o esqueleto da imensa estrutura viajou em pequenos módulos padronizados. Bem na beira do precipício vertiginoso, um pátio de fabricação industrial nasceu do nada. Ali, operários altamente treinados uniam as peças soltas dia e noite. Porém, soldar blocos maciços em um espaço tão confinado era um pesadelo tático. A equipe então inventou um engenhoso sistema de alavanca rotativa. Essa máquina fantástica virava seções pesadíssimas de metal como se fossem meros brinquedos de montar. Isso permitiu que os exaustos soldadores fizessem uniões estruturais perfeitas e seguras antes de lançar o aço sobre a garganta aberta do rio tempestuoso abaixo. A logística bruta foi domada, preparando o terreno para o verdadeiro desafio geológico que estava por vir. Com as imensas peças a postos, o solo revelou sua extrema fragilidade oculta. A região é sismicamente instável. A imponente montanha estava, na verdade, cheia de fraturas microscópicas invisíveis. Colocar milhares de toneladas metálicas sobre essa base duvidosa faria tudo desmoronar. Os construtores precisavam literalmente curar a rocha doente. Em vez de escavações arriscadas, eles realizaram uma verdadeira cirurgia geológica minuciosa. Máquinas perfuraram a pedra e injetaram uma argamassa especial sob altíssima pressão industrial. Esse líquido denso penetrou nas menores rachaduras rochosas, agindo como um forte cimento curativo nas veias abertas da montanha. O processo transformou uma encosta perigosamente quebradiça em um gigantesco monólito inabalável. Somente após essa consolidação extrema, o trabalho pesado na fundação principal pôde começar em segurança. 2 blocos colossais e robustos, batizados tecnicamente de ES-40 e ES-50, foram cravados no solo recém-curado. O volume de material utilizado assusta qualquer especialista. 34 mil metros cúbicos de concreto pesado fluíram sem parar para as grandes formas. 5.800 toneladas de vergalhões formaram as resistentes costelas dessa âncora colossal. Essas bases não apenas seguram a estrutura verticalmente contra a gravidade, elas têm uma função mecânica vital de absorver o terrível empuxo horizontal. Quando o peso total da obra monumental estiver suspenso, essas sapatas maciças empurrarão a enorme força de volta para o coração do planeta. Uma única falha de cálculo matemático aqui significaria o colapso estrutural da missão. A Terra foi subjugada, mas o céu ainda reservava um obstáculo invisível e violento. Olhando para o abismo, a equipe enfrentou a força do vento. O vale profundo em formato de letra V cria um violento túnel aerodinâmico natural. O ar desce rapidamente e é espremido com fúria entre os altos paredões. Esse fenômeno gera correntes implacáveis que atingem 266 km por hora. Construir uma ponte pêncil tradicional seria um erro de cálculo terrível. Os cabos de sustentação balançariam de forma descontrolada sob esse ataque constante. Para uma rodovia comum, balançar é aceitável. Para um trem pesado e veloz, qualquer oscilação causa um acidente imediato. A rigidez do conjunto precisava ser absoluta, desafiando a própria tempestade. A única saída encontrada pelos projetistas foi desenhar um imenso arco metálico resistente à extrema compressão.
Essa estrutura maciça de 467 metros de comprimento rasga as rajadas de ar como um machado. Toda a carga dinâmica dos vagões carregados e a fúria dos vendavais são canalizadas pelos pilares espessos diretamente até a curvatura inferior. A geometria milimetricamente calculada transforma a tensão destrutiva em força de esmagamento suportável. Essa colossal pressão desce rapidamente pelas pernas do grande arco e se dissipa naquelas firmes bases de concreto ancoradas na rocha sólida. A matemática por trás desse desenho é fria e eficiente. A estrutura usa o próprio peso como um escudo invencível contra as correntes cortantes. Nenhuma junção cede contra a força da natureza. O gigante de aço apenas se comprime e fica mais enraizado no chão. O design resolveu o perigo aerodinâmico, mas gerou um problema logístico brutal. Erguer andaimes a partir do fundo de um cânion tão profundo era impossível. Nenhum guindaste terrestre alcançaria o meio do trajeto pesado, apoiado no chão. Sem nenhuma sustentação inferior disponível, a complexa montagem precisava acontecer inteiramente pendurada nas nuvens. Torres provisórias de aço grosso foram levantadas estrategicamente nos dois lados da grande fenda rochosa. Elas serviriam como os mastros principais de um gigantesco sistema de elevação aéreo. Mas para ligar fisicamente essas duas altas torres, alguém precisava cruzar o vento forte, carregando o primeiro fio de aço trançado. Um helicóptero especializado foi convocado para a perigosa travessia. O piloto voou com extrema precisão mecânica, soltando uma fina linha guia sobre o vasto precipício. Esse pequeno fio metálico foi o corajoso começo de tudo. Fortes motores industriais puxaram cabos sucessivamente mais grossos, usando essa primeira guia como caminho. Logo, uma impressionante teia super resistente de 950 metros de extensão unia firmemente as duas bordas distantes. Esse robusto teleférico de carga tornou-se a artéria principal e pulsante de toda a obra. Carrinhos deslizantes motorizados começaram a agarrar os grandes blocos de metal no movimentado pátio de montagem. Eles transportavam seções maciças suavemente pelo céu aberto, pairando perigosamente bem acima das águas turbulentas do rio lá embaixo. O balanço inevitável das cargas pesadas no ar ralo exigia uma coordenação impecável entre os operadores de guincho e os atentos observadores. A menor falha na velocidade de tração faria um bloco gigantesco colidir catastroficamente com o paredão rochoso. Com a arriscada via aérea finalmente funcionando, o espetáculo da construção avançou para sua fase mais milimétrica. Pedaço por rigoroso pedaço, o esqueleto do arco cresceu a partir das duas margens simultaneamente. A técnica de balanço sucessivo fazia com que os braços metálicos avançassem lentamente rumo ao exato centro do vazio. Cada novo segmento soldado na ponta adicionava um peso assustador que puxava a estrutura inteira para baixo com força descomunal. Fortes cabos diagonais provisórios agarravam as costas do arco recém-montado, puxando-o com tensão máxima contra a encosta para evitar a queda iminente. O frio castigava os corajosos operários, que trabalhavam suspensos apenas por cintos de segurança industriais. Depois de longos anos de aproximação calculada, o grande momento da verdade finalmente chegou no alto do Himalaia. A última peça central de fechamento pairou silenciosamente sobre o espaço vazio restante entre as metades. Num vão livre monumental de quase meio quilômetro, o erro tolerado pela engenharia rigorosa era de poucos milímetros. Avançados sensores ópticos a laser mediram a posição exata das pontas sob a ofuscante luz do sol. Quando os potentes bicos de solda uniram o aço, uma chuva de faíscas marcou o nascimento oficial da mega estrutura contínua. Contudo, o esqueleto cinzento ainda era vazio por dentro. Para garantir imunidade permanente contra tremores de terra profundos e tempestades violentas, os construtores bombearam um cimento especial diretamente para dentro dos grossos tubos do arco principal. Esse denso composto preencheu todo o grande vazio sob extrema pressão, criando um núcleo pesado e sólido. O duro metal externo resiste bravamente aos puxões e torções constantes, enquanto a alma de pedra interna aguenta os esmagamentos e mata as pequenas vibrações estruturais. Essa união perfeita de materiais pesados transformou a ponte num objeto inflexível e seguro. Porém, o supremo toque de gênio envolvia a reta pista por onde as pesadas rodas de ferro passariam.
O longo tabuleiro plano que sustenta a pesada via férrea superior não foi erguido por partes soltas no ar. Ele foi inteiramente montado em segurança na terra firme e empurrado lentamente por colossais pistões hidráulicos ao longo dos altos pilares até chegar ao outro lado. Quando a estrutura superior ficou pronta, a natureza selvagem revelou seu último ataque silencioso, a diferença brutal e invisível de calor. Durante o dia claro, o sol atinge implacavelmente apenas metade da construção, aquecendo as grossas vigas a escaldantes 50 graus Celsius. A parte estrutural que permanece na sombra fria da montanha congela em temperaturas muito perto de 0 grau. O enorme volume de metal reage a isso, esticando e encolhendo violentamente, gerando tensões internas gigantescas. Se os dormentes e trilhos fossem soldados fixamente ao piso de aço, a pista entortaria e racharia em questão de poucas horas. Um trem veloz passaria por ali e seria atirado para fora do traçado curvo. A incrível solução mecânica encontrada quebra nossa intuição básica sobre estabilidade. Os brilhantes trilhos não estão presos de forma definitiva. Eles descansam calmamente sobre sapatas móveis extremamente lubrificadas e deslizam de forma totalmente livre. Enquanto o gigante esqueleto de baixo se contorce sob pressão e respira com as constantes mudanças climáticas, a importante linha férrea flutua por cima de tudo. Guias direcionais mantêm a distância exata entre as velozes rodas, mas permitem o deslocamento longitudinal imperceptível do aço liso. É uma maravilhosa dança mecânica perfeita. A flexibilidade calculada do trilho superior compensa totalmente a rigidez brutal do arco inferior. O caminho permanece perfeitamente reto, suave e seguro, não importando a severa agressão térmica que aconteça ao redor. O controle absoluto sobre os elementos naturais estava finalmente consolidado naquelas altas altitudes. No verão de 2024, o primeiro grande trem cruzou a imensidão com extrema tranquilidade. 30 mil toneladas de pura engenharia mecânica rasgaram um isolamento hostil de vários séculos. A montanha selvagem cedeu à precisão matemática rigorosa e ao incansável esforço humano. Quando o metal forjado domina o abismo implacável, não existem mais limites geográficos no planeta. Imagine uma máquina de 47 quilos que executa um mortal para trás com precisão absoluta, sem usar uma gota de óleo hidráulico. Ou um robô que olha nos seus olhos, entende sua fome e te entrega uma maçã sem que você precise digitar um único comando. Em que ponto a engenharia deixa de ser apenas metal e passa a ser algo que parece quase vivo? Hoje você verá as 8 máquinas que estão quebrando todas as leis da biologia. No coração da engenharia moderna, o rugido dos motores elétricos substituiu o chiado dos sistemas hidráulicos. O Unitree H1, orgulho da tecnologia chinesa, não foi construído para ser apenas uma face bonita em uma feira de tecnologia. Ele é uma peça brutal de dominância física, projetada para humilhar qualquer ser humano em uma corrida de obstáculos. O que torna o H1 uma força da natureza não é o que ele diz, mas a potência esmagadora de seus motores de junta M107. Esses componentes colossais geram um torque insano de 360 Nm. Para a nossa audiência do poder da indústria, isso significa que este robô de 47 quilos pode correr a uma velocidade de 3,3 metros por segundo. Enquanto outras máquinas caminham com medo de quebrar, o H1 absorve chutes, empurrões e pancadas violentas, corrigindo sua postura em milissegundos através de um sistema de equilíbrio dinâmico que parece mágica pura. Ele é a prova de que a agilidade robótica atingiu um nível onde o metal agora se move com a fluidez de um predador. Mas a verdadeira força industrial deve ter um propósito maior do que apenas a velocidade. Em Xangai, encontramos o Fourier GR1, um humanoide com uma missão que mudará o futuro da humanidade: cuidar de quem mais precisa. Este robô não quer apenas trabalhar em uma fábrica. Ele foi desenhado para ser uma plataforma de reabilitação ambulante. Imagine a força necessária para levantar um paciente de uma cama ou de uma cadeira de rodas sem vacilar. A Fourier Intelligence conseguiu instalar atuadores de 50 Nm em um corpo esguio, permitindo que esta máquina erga até 50 kg de peso morto.
O segredo está na engenharia de seus quadris e pernas, que imitam a biomecânica humana para transferir todo esse peso diretamente para o chão. É uma enfermeira mecânica que nunca se cansa, nunca reclama e possui a força de um levantador de peso olímpico, pronta para enfrentar o desafio de uma população que envelhece rapidamente. Deixando para trás a força bruta, entramos no reino do controle motor fino, onde o Optimus geração 2 da Tesla está silenciando todos os críticos. Elon Musk transformou o que era uma piada tecnológica em uma obra-prima de precisão. A grande inovação aqui são as mãos. Equipadas com sensores táteis em cada ponta de dedo, elas sentem a pressão em tempo real. Você pode ver este gigante de metal manusear um ovo com uma delicadeza assustadora. Ele sente a fragilidade da casca e ajusta a força de seus servomotores milhares de vezes por segundo para não quebrá-lo. Reduzindo seu peso em 10 quilos e mimetizando a estrutura do esqueleto humano, o Optimus agora possui um pescoço com 2 graus de liberdade, movendo a cabeça de forma tão natural que você esquece que está olhando para fios e chips. Ele não é mais apenas uma máquina, é uma força de trabalho elegante, desenhada para substituir o esforço humano repetitivo. Se as mãos da Tesla são impressionantes, o Sanctuary AI Phoenix leva a destreza manual a um patamar de ficção científica. Este robô canadense foca no que realmente importa para a indústria. 99% do trabalho humano exige mãos habilidosas, não saltos mortais. O Phoenix opera sob o sistema Carbon, uma inteligência artificial que mimetiza as funções do cérebro humano. Suas mãos possuem 20 graus de liberdade e tecnologia háptica que permite sentir texturas, vibrações e até temperaturas. Ele pode enfiar a linha em uma agulha ou usar ferramentas complexas com uma naturalidade que desafia a visão. O mais incrível é o seu sistema de aprendizado híbrido. Um humano pode operar o robô usando óculos de realidade virtual para ensinar uma tarefa nova, e então o cérebro artificial assume o controle e replica a ação sozinho. É a união perfeita entre o julgamento humano e a precisão robótica incansável. Neste ponto, a Boston Dynamics decidiu que imitar os humanos era uma limitação pequena demais. Eles abandonaram o lendário sistema hidráulico para criar o novo Atlas totalmente elétrico, uma máquina que prefere a eficiência sobre-humana à biologia tradicional. O novo Atlas pode rotacionar sua cabeça, tronco e pernas em 360 graus, de forma independente. Imagine um robô de pé, de costas para você, que simplesmente gira as pernas e o peito sobre o próprio eixo para te encarar, como se tivesse saído de um filme de terror industrial. Por ser elétrico, ele é mais silencioso, mais forte e infinitamente mais confiável. Ele não tenta mais andar como você. Ele se move da forma mais lógica possível, mesmo que isso signifique dobrar os joelhos para trás. É a prova de que o futuro não precisa ser limitado pelas falhas da nossa própria evolução biológica. Se o Atlas é o corpo perfeito, o Figure 01 é o cérebro que todos temiam. Este robô é assustador, porque ele não é programado para uma tarefa específica. Ele é desenhado para entender o mundo ao seu redor, através de uma fusão com a inteligência artificial da OpenAI. Em vez de linhas de código, você pode simplesmente dizer, "Estou com fome". O robô processa o som. Suas câmeras identificam visualmente os objetos na mesa, reconhecem uma maçã como a única coisa comestível e a entregam na sua mão. Ele usa redes neurais de ponta a ponta, enviando imagens diretamente para seu centro de linguagem, que então decide o movimento dos dedos com precisão milimétrica. O mais inquietante é que ele corrige seus próprios erros. Se algo cai, seus sensores táteis detectam a falha. O cérebro processa o fracasso e ele ajusta a próxima ação sem nenhuma ajuda humana. Ele não é mais apenas um robô, é um colega de trabalho que entende o contexto melhor do que muita gente. Entramos agora no território do Vale da Estranheza, em Dalian, na China, onde a Chex Robots está criando algo que tira o sono de muitas pessoas. Aqui, a força física não importa. O que importa é a pele. Eles usam scanners 3D para copiar traços faciais humanos reais e imprimem uma pele de silicone de grau médico com uma textura de poros idêntica à nossa. Por baixo dessa face, existe uma rede densa de micromotores que imitam os músculos faciais.
Estes robôs podem franzir a testa, sorrir com rugas ao redor dos olhos e até simular a respiração através de movimentos sutis do peito. Desenhados para recepções e museus, caminhar pela fábrica da EX Robots é ver fileiras de cabeças e corpos hiperrealistas esperando para ganhar vida. Eles apagam a linha visual entre o vivo e o artificial. Se você vestir um desses e o colocar atrás de uma mesa, levaria vários segundos até perceber que aquele recepcionista não respira de verdade. Esses segundos de dúvida são o maior triunfo da engenharia chinesa atual. No topo absoluto desta pirâmide tecnológica está a Ameca, da Engineered Arts. Se outros robôs têm a pele ou os músculos, a Ameca possui o que parece ser uma alma, ou pelo menos a simulação perfeita de uma. O que te deixa sem palavras não é o que ela diz, mas o que ela faz quando está em silêncio. Ela pisca, desvia o olhar enquanto pensa e faz gestos sutis de surpresa, com uma fluidez que é genuinamente perturbadora. Tudo isso roda no sistema operacional Tridium, que gerencia dezenas de atuadores faciais simultaneamente com atraso zero. Com a integração do GPT-4, a Ameca deixou de ser um boneco articulado para se tornar uma entidade com a qual você pode ter conversas filosóficas. Se você a insultar, ela parecerá visivelmente ofendida. Se contar uma piada, ela rirá. Ela é o espelho onde a humanidade se olha e se pergunta se fomos longe demais. Ela não foi feita para fábricas, mas para se conectar com você, e isso é muito mais perigoso do que erguer caixas pesadas. Vimos de tudo, atletas de metal fazendo parkour, até faces de silicone, que te encaram com uma naturalidade que causa arrepios. A pergunta não é mais se os robôs viverão entre nós, mas sim quando você deixará de ser capaz de dizer quem é humano e quem não é. O mundo está em uma corrida armamentista tecnológica colossal, e nós seremos as testemunhas desse novo capítulo da história. Se este mergulho no futuro explodiu sua mente, esmague o botão de curtir e se inscreva no Poder da Indústria para não perder a próxima expedição tecnológica. Nos vemos no amanhã. Duas pedras parecem idênticas, ambas com a marca de 1000 grãos, mas uma afia perfeitamente, enquanto a outra destrói o metal. O segredo não está nas suas mãos. Por trás desses blocos cinzentos existe uma indústria de 15 bilhões de dólares, onde a rocha bruta renasce sob um calor capaz de derreter o próprio aço, como a terra domina o metal. Tudo começa em pedreiras monumentais que engolem o horizonte. O maquinário pesado domina a paisagem com sua presença imponente. Escavadeiras gigantescas do tamanho de prédios de 3 andares rasgam a crosta terrestre. O objetivo inicial é extrair a bauxita escarlate e a areia de sílica extremamente pura. Caminhões colossais transportam toneladas desse material bruto para os centros de processamento. A terra vermelha e o pó brilhante parecem comuns, mas abrigam um potencial oculto tremendo. O verdadeiro despertar acontece dentro dos enormes fornos elétricos industriais. A energia consumida por essas máquinas poderia iluminar uma pequena cidade inteira. A mistura bruta é submetida a impressionantes 3.600 graus Fahrenheit. É um ambiente brutal, consideravelmente mais quente do que a lava borbulhante de um vulcão. Sob esse calor absoluto, a rocha não apenas derrete, ela recristaliza. A estrutura molecular caótica da Terra transforma-se em redes cristalinas perfeitamente alinhadas. Nascem assim cristais incrivelmente duros, projetados para arrancar lascas do aço mais resistente. O material líquido brilha com um tom laranja ofuscante antes de ser resfriado lentamente. Blocos sólidos emergem desse inferno, mas ainda são grandes demais para qualquer uso. Tratores empurram essas massas gigantes para as mandíbulas de aço dos trituradores primários. O som é ensurdecedor quando a rocha superdura é estilhaçada em milhares de fragmentos menores. Peneiras vibratórias avançadas separam os cristais por tamanho com uma exatidão milimétrica. O pó resultante possui bordas naturais afiadas como bisturis microscópicos, mas um monte de pó abrasivo não consegue afiar absolutamente nada sozinho. Esses cristais precisam ser forçados a trabalhar juntos como uma única e sólida ferramenta. O próximo desafio é unir essa areia cortante sem perder a sua agressividade natural.
O pó cristalino viaja por longas esteiras até chegar aos misturadores de alta capacidade. O ambiente aqui cheira a produtos químicos industriais e resinas espessas. Lotes pesando entre 220 e 1.100 libras são despejados nos tanques rotativos. O tempo é um fator crítico e implacável nesta fase do processo. Os ciclos de mistura duram rigorosamente de 5 a 15 minutos, nem um segundo a mais. Agentes de ligação cerâmicos ou poliméricos são injetados para abraçar cada grão individualmente. Ingredientes especiais, formadores de poros, também entram na complexa equação química. Eles criarão microcanais vazios dentro do bloco final, caminhos vitais para expulsar os resíduos de metal depois. Sem esses minúsculos túneis, a pedra ficaria entupida e inútil em poucos minutos de uso. A massa úmida e homogênea segue então para os pesados moldes de aço matriz. É o momento onde a força bruta assume o controle total da operação. A prensa hidráulica desce com uma lentidão ameaçadora e uma força devastadora. Ela aplica uma pressão insana, que varia de 5.000 a 12.000 libras por polegada quadrada. Imagine o peso colossal de um elefante adulto equilibrado sobre a pequena superfície de uma moeda. Essa força esmaga a mistura, expulsando qualquer bolha de ar microscópica e travando os cristais. A máquina recua, revelando um bloco cinzento com a forma perfeita de uma pedra de amolar. Contudo, essa peça recém-prensada ainda é frágil como um pedaço de giz úmido. Se cair no chão agora, o bloco se desfará em um monte de poeira inútil. A estrutura mecânica foi definida pela pressão, mas a união química precisa do poder do fogo. A pedra precisa de uma provação térmica severa para travar sua identidade para sempre. Os blocos frágeis entram cautelosamente em longos túneis de secagem automatizados. Eles passam por um estágio de evaporação lenta que dura de 8 a 24 horas contínuas. O ar circula mantendo a temperatura amena, variando de 200 a 300 graus Fahrenheit. A umidade residual abandona o material sem causar rachaduras microscópicas na estrutura. Quando a peça atinge o nível de secura perfeito, ela avança para os gigantescos fornos de sinterização. O calor aqui aumenta gradualmente, seguindo uma curva térmica matematicamente desenhada. Os termômetros industriais chegam ao pico extremo de 1.800 a 2.200 graus Fahrenheit. O ligante derrete e abraça definitivamente os grãos abrasivos, formando uma teia inquebrável. Após o resfriamento lento para evitar distorções, a pedra ganha sua dureza permanente, mas a superfície que saiu do forno ainda é ligeiramente irregular e inadequada para ferramentas de precisão. O bloco passa então por fresadoras equipadas com pontas de diamante industrial. O disco giratório aplaina as faces da pedra com tolerâncias menores que a espessura de um fio de cabelo. As bordas são suavemente chanfradas para evitar lascas indesejadas durante o uso intenso. Uma pedra verdadeiramente superior deve cortar o metal, mas também deve se sacrificar lentamente. Ela é projetada para soltar os grãos gastos, revelando novos cristais afiados logo abaixo. Esse equilíbrio mecânico entre durabilidade e desgaste controlado é o grande triunfo da engenharia. A rocha agora está pronta para cumprir o seu destino final e inevitável. Ela aguarda o encontro com a lâmina, uma rival que nasceu de um processo igualmente grandioso. O aço não surge do nada, ele é arrancado das entranhas sujas do nosso planeta. As minas de ferro são crateras imensas, onde a poeira avermelhada cobre tudo ao redor. Rochas ricas em hematita e magnetita são extraídas em volumes assustadoramente grandes todos os dias. O minério é esmagado, lavado e enriquecido, até atingir uma pureza superior a 60% de ferro. Essa terra purificada viaja até as siderúrgicas, verdadeiras catedrais do fogo e do metal pesado. O alto forno ruge constantemente, alimentado com ar superaquecido e coque de carbono brilhante. Temperaturas abissais transformam a rocha sólida em um rio incandescente de ferro gusa líquido. O brilho laranja ofuscante ilumina o pavilhão escuro, enquanto o metal derretido escorre pelos canais. Mas este líquido ainda contém impurezas traiçoeiras, como enxofre e fósforo, que o tornam frágil. O ferro é transferido para os conversores a oxigênio, onde potentes jatos gasosos queimam os contaminantes.
A química entra em cena com uma precisão absoluta para transformar o ferro em aço de alta performance. O carbono é injetado miligramaticamente para garantir a dureza estrutural da futura lâmina. O cromo prateado junta-se ao caldeirão para formar uma barreira invisível contra a corrosão e a ferrugem. O vanádio e o molibdênio fecham a receita mágica, entregando resistência extrema ao desgaste contínuo. O caldo fervente, agora perfeitamente balanceado, atinge o ápice da metalurgia moderna. O material líquido é despejado em moldes, solidificando-se em enormes blocos de aço premium. Temos a composição química perfeita, mas o metal ainda precisa ganhar a forma de um instrumento cortante. Os blocos de aço sólido entram brilhando no imponente trem de laminação a quente. O calor irradia violentamente enquanto a peça avança pelas engrenagens gigantescas. Cilindros maciços de aço duro, pesando dezenas de toneladas cada, aguardam o metal incandescente. A pressão do maquinário amassa e estica a barra espessa, forçando-a a mudar de forma. A cada passagem, o aço torna-se mais fino, mais longo e mais liso, sob a força esmagadora. A espessura cai rapidamente até chegar a uma medida rigorosa, variando entre 2 e 6 milímetros perfeitos. O longo tapete de metal incandescente finalmente desliza para a área de resfriamento controlado. A redução de temperatura é monitorada por sensores infravermelhos para evitar tensões perigosas. Quando as chapas esfriam, o ruído dos cilindros é substituído pelo zumbido elétrico dos cortadores modernos. Máquinas de corte a laser ou plasma assumem o controle, guiadas por coordenadas de computador. O feixe de luz concentrada perfura a chapa de aço duro, como se fosse papel fino. Os contornos exatos das facas surgem em meio a faíscas voadoras e fumaça metálica. A velocidade é espantosa, com fábricas carimbando centenas de lâminas completamente idênticas a cada hora. Cada curva, buraco do cabo e ponta perfurante nascem com uma exatidão matemática irretocável. Temos agora a geometria completa da ferramenta, o perfil reconhecível do utensílio mais antigo do homem. No entanto, se você tentar cortar algo duro agora, a borda simplesmente dobrará e amassará. O aço cru ainda é dócil, ele precisa enfrentar o choque térmico absoluto para virar uma arma de precisão. A lâmina polida entra na câmara escura do forno de tratamento térmico avançado. O ambiente aquece lentamente, escalando até a marca crítica de 800 a 1050 graus Celsius. A essa altura, o metal não apenas brilha, ele sofre uma profunda mutação interna, invisível aos olhos. As moléculas de ferro e carbono começam a se realinhar rapidamente, abandonando sua estrutura relaxada. No ápice do calor, a lâmina é subitamente retirada e mergulhada em tanques de óleo frio ou gás inerte. Este momento é o famoso e violento choque térmico, o batismo de fogo da verdadeira cutelaria. O resfriamento brutal prende os átomos de carbono dentro da nova e tensa rede cristalina. A dureza do material dispara verticalmente, atingindo impressionantes 60 a 62 unidades na escala Rockwell. O metal tornou-se absurdamente duro, capaz de riscar o vidro comum com facilidade extrema. Mas essa dureza traz uma maldição perigosa e indesejada: a fragilidade excessiva do material. Se a faca cair no chão duro agora, ela pode estilhaçar em dezenas de pedaços brilhantes. Para consertar isso, a lâmina volta ao forno, mas agora sob um calor brando de 150 a 250 graus Celsius. Ela descansa ali por 1 a 2 horas, relaxando as tensões extremas aprisionadas no metal. Esse processo de revenimento cria microscópicos amortecedores internos na estrutura de aço. O resultado é uma lâmina que não apenas retém o corte afiado, mas também suporta impactos severos sem quebrar. A ciência da metalurgia concluiu seu longo trabalho com sucesso absoluto. O aço endurecido finalmente encontra o seu mestre cinzento na bancada iluminada da fábrica. A lâmina é posicionada sob um ângulo rigorosamente calculado, fixado entre 15 e 20 graus de inclinação. É o momento exato onde o trabalho das pedreiras e das siderúrgicas colidem violentamente. Os cristais abrasivos, forjados no inferno elétrico a milhares de graus, começam a morder a superfície lisa.
A pedra metodicamente arranca os micrômetros de aço que foram temperados a 62 unidades Rockwell. Faíscas sutis voam enquanto a geometria da borda atinge a espessura de apenas algumas moléculas. A rebarba metálica invisível é polida até sobrar apenas uma linha cortante ameaçadora. O cabo resistente, esculpido em polímeros densos ou madeiras nobres, é colado com adesivos aeroespaciais. Pinos metálicos cravam as peças juntas sob a força inabalável de pequenas prensas industriais. A ferramenta montada passa então pelos implacáveis testes de qualidade a laser e sensores de impacto. Qualquer lâmina que apresente um desvio de fração de milímetro é descartada imediatamente sem hesitação. O fio perfeito rasga o ar e desliza pelo papel com um som nítido e satisfatório. O objeto que antes era terra vermelha e poeira bruta, agora é um concentrado de pura física aplicada. A engenharia brutal encontrou a delicadeza extrema no fio de uma faca moderna impecável. Voltemos àquelas pedras do início. A diferença entre elas nasce de milhares de graus de calor e milhões de libras de pressão. No exato ponto de contato, 15 graus de aço temperado encontram os grãos porosos do abrasivo. É o clímax mecânico de 2 ciclos globais incontroláveis, onde a humanidade transforma a lama disforme na ordem estrutural absoluta. Um som grave demais pode literalmente destruir um disco, jogando a agulha para fora com violência. Como um objeto tão frágil consegue guardar tanta potência sonora? Hoje, a música é digital e invisível, mas o vinil, uma tecnologia com mais de 70 anos, está vendendo mais do que nunca. No canal Poder da Indústria, vamos descobrir como 100 toneladas de pressão e um calor escaldante transformam plástico comum em som puro. É engenharia bruta e precisão extrema. Imagine que você está tentando desenhar um mapa detalhado de uma cidade inteira em um grão de arroz. Essa é a escala de dificuldade que os engenheiros enfrentam ao criar um disco de vinil, diferente das músicas que você ouve no celular, que são apenas arquivos matemáticos invisíveis. O som no vinil é uma paisagem física real, com montanhas e vales microscópicos. Tudo começa na sala de masterização, onde a música é preparada para enfrentar as leis implacáveis da física. Aqui, os sentimentos e melodias precisam ser domados. Os engenheiros precisam lidar com um problema sério: os sons muito graves. Se um baixo for forte demais, ele cria ondas tão largas que a agulha do seu toca-discos simplesmente não conseguiria fazer a curva, saltando para fora como um carro em alta velocidade em uma estrada estreita. Para evitar esse desastre, qualquer som abaixo de 40 Hz é filtrado e transformado em sinal mono, ou seja, centralizado, para manter a estabilidade total da ranhura. Existe também uma regra de ouro chamada equalização RIAA. Durante a gravação, os sons graves são diminuídos e os agudos são aumentados artificialmente. Isso serve para economizar espaço no disco e reduzir aquele chiado chato de fundo. Quando você coloca o disco para tocar, o seu aparelho faz o caminho inverso, devolvendo o peso original da música. Além disso, o espaço é o nosso maior inimigo. Em um disco padrão de 12 polegadas, rodando a 33 e 1/3 de rotações por minuto, temos apenas entre 18 e 22 minutos de música por lado. Se tentarmos colocar mais tempo, as ranhuras teriam que ser espremidas, o que deixaria o som baixo e sem vida. É uma batalha constante entre a duração da música e a qualidade que você ouve. Para que esse sinal se torne algo que você possa tocar, precisamos de um material que seja uma página em branco perfeita, pronta para ser esculpida com precisão de laboratório. Agora, entramos no reino da escultura microscópica. O som que até agora era apenas eletricidade vai ser gravado fisicamente pela primeira vez. O equipamento usado é um torno de corte, uma máquina pesada que parece um relógio gigante de alta precisão. O alvo é um disco de alumínio revestido com uma laca muito macia, quase como uma cera industrial refinada. Enquanto esse disco gira em uma velocidade constante de 33 e 1/3 de rotações por minuto, uma cabeça de corte equipada com uma ponta de diamante ou safira entra em ação.
Essa ponta é tão dura que consegue cortar o material sem esforço, mas ao mesmo tempo é tão sensível que vibra exatamente no ritmo da música. Cada vibração cria um caminho contínuo, uma espiral que começa na borda e vai até o centro. Pense nessas ranhuras como pequenos canyons. Onde a música é alta e cheia de energia, o canyon fica mais largo. Onde a música é um sussurro, ele fica bem estreito. A profundidade dessas marcas é assustadora, apenas 1 a 2 microns. Para você ter uma ideia, isso é muito mais fino do que um fio de cabelo humano. É um trabalho de precisão absoluta, onde qualquer erro, por menor que seja, será ouvido para sempre. O resultado é o mestre de Laca, o primeiro objeto físico que contém a alma da música. Mas existe um problema técnico. A laca é frágil demais. Ela não aguentaria ser prensada milhares de vezes. E pior ainda, ela não conduz eletricidade. Para transformar esse objeto delicado em uma ferramenta industrial de verdade, vamos precisar de uma química que parece mágica. O mestre de laca agora precisa ganhar uma armadura de metal para sobreviver ao calor da fábrica. O primeiro passo é uma limpeza profunda com água pura, livre de qualquer mineral, para garantir que nenhum grão de poeira fique preso nos sulcos da música. Como a laca não conduz energia, os técnicos usam um processo chamado prateação. Eles borrifam uma solução de nitrato de prata sobre o disco, e em segundos uma reação química cobre tudo com uma camada prateada brilhante, como se fosse um espelho. Essa camada é incrivelmente fina, com apenas alguns nanômetros de espessura, mas é ela que permite que o eletromagnetismo faça o resto do trabalho. O disco prateado mergulha então em um tanque cheio de uma solução verde de sulfato de níquel. Através da eletricidade, os átomos de níquel são atraídos para a superfície do disco, grudando-se uns aos outros e formando uma camada sólida de metal. Esse processo é lento e dura várias horas, permitindo que o níquel cresça de forma uniforme, até atingir entre 300 e 400 microns de espessura. Quando esse metal é separado da laca, temos o pai de metal. Ele é uma imagem negativa, ou seja, onde havia um buraco no disco, agora temos uma saliência. A partir dele, criamos a mãe de metal e, finalmente, o carimbador. Esse carimbador é a peça final, o molde de aço que será instalado na prensa para dar forma a milhares de discos. Ele é a ferramenta que aguenta a força bruta, carregando em sua superfície cada detalhe microscópico que foi gravado lá atrás no estúdio. Enquanto essas peças metálicas são preparadas, em outra parte da fábrica, estamos cozinhando o material que vai receber todo esse som. A carne e o sangue do disco de vinil são feitos de um plástico muito especial chamado cloreto de polivinila, o famoso PVC. Mas para que o som seja perfeito, não basta apenas usar plástico comum. Esse material chega na fábrica em forma de pequenos grãos ou pó. Para dar a cor preta clássica e melhorar a qualidade, adicionamos o negro de fumo. Esse ingrediente não serve apenas para a estética. Ele funciona como um lubrificante microscópico que reduz o ruído da agulha e ajuda a dissipar a eletricidade estática. Sem ele, o disco teria estalos constantes e o som seria muito sujo. Também são adicionados estabilizadores químicos para que o plástico não derreta de forma errada no calor. Essa mistura é jogada em um misturador gigante que aquece tudo a cerca de 300 graus Fahrenheit. O calor e o movimento transformam os grãos secos em uma massa macia e flexível, parecida com uma massa de modelar quente. Imagine uma cozinha industrial onde a receita precisa ser seguida à risca. Quando a massa atinge o ponto certo, uma máquina a comprime e corta em pequenos blocos redondos chamados de biscoitos, ou discos de vinil em estado bruto. Cada biscoito desses pesa entre 130 e 180 gramas para um disco de 12 polegadas. Eles saem da máquina ainda quentes e flexíveis, prontos para serem esmagados por uma força titânica. Esse pedaço de plástico quente agora segura todo o potencial da música, mas ele ainda não tem forma nem som. É o momento de levar esses biscoitos para o coração da produção, onde a pressão vai mudar tudo. Chegamos ao ponto crítico, onde a força bruta se encontra com a precisão microscópica. A prensa de vinil é um monstro de aço que opera com uma força difícil de imaginar. O biscoito de plástico quente é colocado exatamente no centro da máquina, entre os dois moldes metálicos que criamos antes, um para o lado A e outro para o lado B.
Antes de fechar, as etiquetas de papel são colocadas em cima e embaixo. Não usamos cola. O calor e a pressão serão tão intensos que o papel vai se fundir permanentemente ao plástico, tornando-se uma coisa só. Então, a prensa se fecha com um estrondo. Uma força hidráulica de 100 toneladas esmaga o plástico flexível. Para você ter uma ideia, isso é como se o peso de 20 elefantes estivesse concentrado em um único disco. Ao mesmo tempo, vapor superaquecido a 300 graus Fahrenheit circula por dentro dos moldes, fazendo o PVC derreter e correr para preencher cada mínimo espaço, cada ranhura microscópica dos carimbadores. O plástico se transforma em um espelho perfeito da matriz de metal. Esse processo de prensagem dura apenas entre 25 e 30 segundos. Logo após o esmagamento, o vapor quente é substituído por água gelada, que circula pelos mesmos canais e resfria o disco instantaneamente. Esse choque térmico congela o som no plástico, garantindo que as ranhuras não se deformem. Quando a prensa se abre, o disco sai pronto, mas com uma borda sobrando, um excesso de plástico chamado de rebarba que vazou pelos lados. A música agora está lá, gravada para sempre, mas o disco ainda parece um pouco bruto e inacabado. O último passo da nossa jornada industrial é transformar aquele objeto bruto em um produto final impecável. O disco, ainda morno, é levado para uma máquina de corte rotativa. Uma lâmina afiada gira em alta velocidade e remove todo o excesso de plástico das bordas, deixando o disco com o diâmetro perfeito de 12 polegadas. Esse corte também arredonda as bordas para que o vinil seja suave ao toque e não corte os dedos do ouvinte ou a capa de papel. O plástico que sobra não é jogado fora, ele é triturado e volta para o início do processo, sendo reciclado em novos discos. Após o corte, os discos são colocados em suportes metálicos para esfriar completamente de forma plana, evitando qualquer empenamento. Mas a produção não termina sem o controle de qualidade. Técnicos treinados examinam cada lote sob luzes fortes para procurar bolhas de ar, arranhões ou manchas no brilho do vinil. Além da inspeção visual, alguns discos são escolhidos aleatoriamente para o teste de audição. Um profissional senta em uma sala silenciosa e ouve a música do início ao fim em um toca-discos de alta fidelidade, garantindo que não existam estalos ou distorções causadas por moldes gastos. Se tudo estiver perfeito, o disco é colocado em um envelope protetor de papel e depois dentro da capa impressa com a arte do artista. Finalmente, ele é selado em um filme plástico transparente para chegar intacto às mãos do fã. É um ciclo de produção que exige o máximo das máquinas e das pessoas envolvidas, transformando o material bruto em arte eterna. O vinil não é apenas saudosismo, é o triunfo da mecânica pesada sobre o código digital invisível. Ver uma agulha percorrer uma trilha microscópica criada por 100 toneladas de pressão é entender o verdadeiro poder da indústria. É a física pura transformada em som que você pode tocar e guardar. No canal Poder da Indústria, celebramos a força das máquinas que mantém essa arte viva. O que você achou dessa engenharia incrível? Comente sua opinião e se inscreva para não perder nossas próximas jornadas épicas pelo mundo da produção em massa. Todos os anos, a humanidade descarta mais de 1 bilhão e 500 milhões de pneus usados. Imagine uma montanha negra, tóxica e indestrutível, crescendo sem parar. Mas e se eu dissesse que isso não é lixo? Dentro de cada pneu existe um oceano secreto de energia. Hoje, vamos ver como a engenharia moderna faz o impossível: transformar borracha sólida de volta em petróleo líquido e estradas perfeitas. Bem-vindos à alquimia do século XXI. Para entender a grandiosidade do que acontece dentro desta fábrica, primeiro precisamos olhar para o lado de fora, para o problema que estamos tentando resolver. O pneu é uma das invenções mais resistentes da história humana. Ele foi desenhado para aguentar o peso de caminhões de carga, o calor abrasivo do asfalto no verão e impactos violentos a 120 km por hora. Ele foi feito para ser imortal. E é exatamente por isso que, quando ele morre, ele se torna um pesadelo. Em aterros sanitários ao redor do mundo, pneus velhos formam colônias gigantescas que podem durar séculos. Eles acumulam água, criando berçários para mosquitos transmissores de doenças, ou pior, tornam-se combustível para incêndios subterrâneos que podem arder por meses.
liberando uma fumaça negra carregada de enxofre e metais pesados. A coleta desses gigantes de borracha não é apenas uma questão de limpeza urbana, é uma operação de resgate ambiental. De oficinas mecânicas em pequenas cidades a garagens de frotas industriais, caminhões pesados recolhem toneladas desse material todos os dias. Quando eles chegam à planta de reciclagem, a visão é impressionante. Pilhas que chegam a ter a altura de prédios de 3 andares. Mas aqui, neste local, a perspectiva muda. O que o mundo vê como um perigo, os engenheiros veem como uma mina de ouro negro. Cada pneu é, na verdade, um reservatório de petróleo processado, trancado em uma forma sólida. A missão agora é destravar essa energia. Mas há um obstáculo. O pneu não é feito apenas de borracha macia. Para suportar a pressão, ele possui um esqueleto interno, uma armadura feita de um dos materiais mais duros da Terra, o aço. E antes de começarmos a extrair o óleo, precisamos quebrar essa armadura. Entramos agora no coração mecânico da besta, a zona de trituração. O chão da fábrica treme levemente sob a força das máquinas que operam aqui. O primeiro passo é brutal. Trituradores primários, monstros de metal equipados com eixos que giram lentamente, mas com um torque capaz de torcer vigas de ferro, começam a devorar os pneus inteiros. Não há delicadeza aqui. Ouve-se o som agudo de borracha sendo rasgada e o estalo metálico dos aros de aço se partindo. Essas máquinas reduzem o pneu inteiro a pedaços irregulares, do tamanho de uma mão humana. Mas a borracha ainda está contaminada pelo metal. Você sabia que entre 10 e 15% do peso de um pneu é puro aço? Em uma escala industrial, isso significa milhares de toneladas de metal que precisam ser removidas cirurgicamente. Se esse aço entrar nos reatores químicos que veremos mais à frente, ele pode destruir o equipamento ou arruinar a qualidade do combustível. A solução é engenhosa e invisível. Enquanto a esteira transporta a avalanche de pedaços de borracha, ela passa por baixo de separadores magnéticos suspensos. Esses são eletroimãs industriais de alta potência. Com uma força invisível, eles puxam os fios de aço de dentro da massa de borracha. É quase hipnótico de assistir. O aço salta para cima, separando-se da borracha como se fosse mágica, sendo jogado em uma pilha separada. A eficiência aqui é crítica. As plantas mais modernas conseguem remover mais de 95% do metal nesta etapa. O aço recuperado é compactado em fardos densos e pesados, pronto para ser enviado de volta às fundições para virar novas peças de carros ou vigas de construção. O que resta na esteira principal é agora uma massa de borracha muito mais leve, livre de sua carcaça metálica, mas ainda longe de ser combustível. Ela precisa ser refinada. Agora que removemos a armadura de aço, o processo se torna uma questão de precisão. A borracha passa por trituradores secundários, onde lâminas afiadas giram em alta velocidade, cortando os pedaços grosseiros até que virem algo semelhante a grãos de arroz ou migalhas de pão. Chamamos isso de crumb rubber, ou borracha granulada. Por que precisamos triturar tanto? Porque a química exige superfície de contato. Quanto menor o grão, mais rápido e uniforme será o aquecimento. Mas antes que essa borracha possa entrar no reator, ela precisa enfrentar um inimigo silencioso: a água. Pneus ficam ao ar livre, pegam chuva, acumulam umidade. Se jogarmos borracha molhada dentro de um reator quente, a água vai ferver instantaneamente, transformando-se em vapor e expandindo seu volume em 1.700 vezes. Isso pode criar picos de pressão perigosos e, além disso, a água rouba o calor que deveria estar derretendo a borracha. É um desperdício de energia inaceitável. Por isso, a borracha granulada entra em enormes secadores rotativos. Imagine um cilindro de metal gigante girando suavemente, enquanto um fluxo de ar quente, a mais de 120 graus Celsius, atravessa a chuva de partículas de borracha lá dentro. Sensores infravermelhos monitoram a umidade em tempo real. O objetivo é secar a borracha até que ela esteja estalando de tão seca, mas sem queimá-la. É um equilíbrio térmico delicado. Se aquecer demais, a borracha começa a liberar fumaça antes da hora. Se aquecer de menos, a água entra no sistema. Quando sai do secador, a borracha é um pó negro, quente e fluido, correndo pelas esteiras como um rio escuro.
Ela está finalmente pronta para a transformação final. A partir deste ponto, deixamos a mecânica para trás e entramos no reino da termoquímica. Este é o momento da verdade. O processo chama-se pirólise. A palavra vem do grego. Piro significa fogo e lise significa quebra. É a quebra pelo fogo. Mas há um segredo fundamental aqui. Não pode haver oxigênio. O reator é um enorme cilindro de aço, selado hermeticamente contra a atmosfera externa. Se o ar entrasse aqui, a borracha a 450 graus Celsius explodiria em chamas, deixando apenas cinzas. Mas, sem oxigênio, a borracha não queima, ela sofre, ela se desestabiliza. Dentro do reator, o calor é intenso e implacável. À medida que a temperatura sobe para 500 graus Celsius, as longas cadeias moleculares que mantinham a borracha sólida começam a vibrar violentamente. Elas foram forjadas para serem fortes, mas não resistem a essa tortura térmica. De repente, as ligações químicas se rompem. A borracha sólida, num instante, deixa de existir e se transforma em um gás denso e amarelado. É como se estivéssemos voltando no tempo, revertendo o processo de fabricação do pneu até chegar à sua origem, o petróleo. Esse gás superaquecido é sugado para fora do reator e passa por uma série de tubos resfriados por água. O choque térmico é imediato. O gás quente toca a parede fria do tubo e condensa, transformando-se em líquido. Gota a gota, o vapor vira óleo. Um óleo escuro, viscoso e rico em energia. De cada tonelada de pneu velho, conseguimos extrair cerca de 450 quilos desse combustível sintético. Ele pode ser usado para aquecer caldeiras industriais, alimentar navios ou ser refinado em diesel. Mas a mágica não para no óleo. Uma parte do gás é leve demais para virar líquido. Em vez de ser desperdiçado, esse gás é canalizado de volta para os queimadores do próprio reator, alimentando o fogo que mantém o processo vivo. A fábrica se alimenta do próprio lixo que processa, e dentro do reator, o que sobra? Um pó fino e preto chamado negro de fumo. Esse material é carbono puro, essencial para fabricar novos pneus ou tintas. Absolutamente nada é perdido. O pneu foi desmontado átomo por átomo. Mas a história da reciclagem tem um segundo capítulo, tão fascinante quanto o primeiro. Parte do óleo e dos resíduos sólidos processados segue para outra gigante da indústria, a usina de asfalto. Aqui, a missão é construir a pele sobre a qual a civilização se move. As estradas modernas não são apenas pedras jogadas no chão, são uma receita química precisa. Grandes montanhas de pedra, britada e areia, os agregados, são despejadas em funis alimentadores. Mas, assim como a borracha, a pedra precisa estar seca. Ela entra em um tambor secador gigantesco, onde uma chama direta, rugindo como um motor a jato, aquece a pedra a 150 graus Celsius. A umidade evapora instantaneamente em nuvens de vapor branco. A pedra precisa estar quente para que o betume, a cola negra do asfalto, possa aderir a ela. O betume, muitas vezes modificado com a própria borracha, reciclada dos pneus para ficar mais elástico e resistente a rachaduras, é injetado na mistura a 160 graus Celsius. Tudo isso converge para o misturador de eixo duplo. É uma câmara de violência controlada. Braços de aço maciço giram dentro da câmara, jogando toneladas de pedra e betume uns contra os outros. A mistura precisa ser perfeitamente homogênea. Cada pequena pedra do tamanho de uma unha deve ser completamente revestida por uma película negra e brilhante. E tudo isso acontece incrivelmente rápido. Em apenas 30 ou 40 segundos, a mistura está pronta. O resultado é uma massa fumegante, pesada e viscosa, com cheiro de alcatrão e progresso. Ela é despejada em silos de armazenamento térmico, onde aguarda os caminhões. Mas o relógio já começou a correr. O asfalto é um material vivo, ele só funciona enquanto está quente. Assim que começa a esfriar, ele começa a morrer, endurecendo para sempre. A etapa final é uma corrida contra a termodinâmica. Caminhões basculantes encostam sob os silos e recebem toneladas dessa massa negra fervente a cerca de 150 graus Celsius.
Eles são cobertos com lonas térmicas grossas, transformando a caçamba em uma garrafa térmica gigante sobre rodas. O motorista precisa ser rápido. Se o trânsito parar, se houver um atraso e a carga esfriar, ela se transformará em um bloco de pedra inútil dentro do caminhão, que terá de ser removido com britadeiras. No local da obra, a vibroacabadora aguarda. Esta máquina é uma maravilha da robótica. O caminhão despeja o asfalto quente na frente dela, e ela o espalha como se fosse manteiga em uma torrada. Sensores a laser e ultrassom leem o terreno 1000 vezes por segundo, ajustando a espessura da camada de asfalto para garantir que ela fique perfeitamente plana. Não pode haver erros. Um buraco ou uma ondulação agora significará um acidente de carro no futuro, mas o asfalto espalhado ainda é fofo, cheio de bolhas de ar. Ele precisa ser compactado. Entra em cena a cavalaria pesada, os rolos compactadores. Primeiro, rolos de aço de 10 toneladas alisam a superfície. Depois, rolos de pneus de borracha. Sim, a mesma borracha que iniciou nossa jornada. Passam por cima, massageando o asfalto para fechar os poros e torná-lo impermeável à água. Os operadores monitoram a temperatura com câmeras térmicas. O asfalto precisa ser compactado enquanto ainda está acima de 95 graus Celsius. É uma janela de tempo estreita. Se tentarem compactar quando estiver muito frio, ele racha. Se estiver muito quente, ele se deforma. É preciso experiência e precisão. Quando a fumaça finalmente se dissipa e a estrada esfria, o que resta é uma superfície lisa, dura como rocha e pronta para suportar o peso do mundo. O ciclo está completo. Começamos com uma montanha de pneus velhos, um símbolo de desperdício e poluição. Vimos essas carcaças serem rasgadas por dentes de aço, purificadas por ímãs, destiladas pelo calor sem fogo e transformadas em óleo, gás e carbono. Vimos o subproduto virar a estrada sob nossos pés. O que a indústria nos ensina hoje é uma lição poderosa. Na natureza não existe lixo. Tudo é apenas matéria esperando pela energia certa para ser transformada. De cada 1000 quilos de pneus que entrariam na Terra para nunca mais sair, recuperamos 450 quilos de combustível e construímos quilômetros de infraestrutura. Transformamos um passivo tóxico em um ativo vital. Da próxima vez que você dirigir por uma rodovia lisa e silenciosa, lembre-se, o chão que você pisa pode ter sido, em uma vida passada, a roda que girava. Isso é a engenharia em sua forma mais pura. Isso é o poder da indústria. Cada segundo deste vídeo custa dezenas de milhares de dólares. Você está diante de uma máquina de 209 milhões de dólares, o preço de um hospital inteiro que queima em minutos. O maior segredo? Sua pele é tão fina quanto uma moeda de 2 milímetros. Como essa lata não esmaga sob centenas de toneladas? Vamos entrar na fábrica onde o impossível é rotina. Toda jornada épica para fora da Terra começa com um desafio brutal: o peso. Para um foguete, cada grama é um inimigo que tenta mantê-lo preso ao chão. Por isso, o que vemos nas gigantescas instalações de manufatura não é apenas metal comum, mas ligas de alumínio de grau aeroespacial, temperadas com lítio ou magnésio. Essa mistura cria um material que é incrivelmente leve, mas com uma força que desafia a lógica. A lógica aqui é simples e cruel. Cada quilograma que os engenheiros conseguem remover da estrutura metálica se transforma instantaneamente em mais combustível ou em uma carga maior de satélites. Imagine painéis metálicos imensos sendo transformados em estruturas de colmeia. Essa geometria, copiada da natureza, permite que o peso seja distribuído de forma tão eficiente que a pele do foguete permanece fina, mas capaz de suportar pressões que esmagariam um carro comum como se fosse papel. Quando esses tanques estão cheios de propelente, eles carregam centenas de toneladas, e tudo o que separa esse poder do vácuo do espaço são alguns milímetros de metal projetado com perfeição. Após serem moldados, esses painéis entram em banhos de tratamento térmico, onde o calor é controlado segundo a segundo. É nesse momento que a estrutura interna do metal se estabiliza, removendo qualquer tensão que poderia causar uma rachadura fatal sob o estresse do lançamento. É a busca pela perfeição absoluta, onde não existe margem para erro. Nos modelos mais modernos, especialmente naqueles que foram feitos para voltar e voar de novo,
O metal está perdendo espaço para algo ainda mais impressionante: a fibra de carbono. Aqui, a fabricação abandona as marretas e prensas para adotar uma precisão quase têxtil. O esqueleto externo nasce de uma fusão entre fios de carbono e resinas especiais, criando um material que é muito mais forte que o aço, mas pesa apenas uma fração dele. O processo começa com um molde cilíndrico gigante que gira sem parar em uma máquina de enrolamento. Fios de carbono, finos como fios de seda, são esticados e enrolados ao redor do molde em ângulos que parecem aleatórios, mas que foram calculados por supercomputadores até a última casa decimal. Um erro de apenas 1 grau na direção desses fios pode mudar completamente a forma como o foguete aguenta a pressão durante a subida. É como criar uma armadura de tecido que, camada por camada, se torna um escudo impenetrável. Depois que o cilindro atinge a espessura ideal, ele recebe uma camada de resina e é levado para a autoclave, uma câmara de pressão gigante que funciona como uma panela de pressão industrial para foguetes. Lá dentro, o calor e a força esmagadora expulsam cada microbolha de ar, fundindo a resina e o carbono em uma peça única e sem emendas. O resultado é uma fuselagem que não tem soldas, um sólido quase perfeito que aguenta vibrações violentas e temperaturas de milhares de graus, enquanto rasga a atmosfera em velocidades que nenhum avião comum jamais sonhou alcançar. Mas um corpo forte não é nada sem uma cabeça que saiba cortar o vento. É aqui que entra o cone de nariz, a ponta da lança que lidera a invasão ao espaço. Ele é o primeiro a sentir a fúria do ar conforme a velocidade sobe. Imagine o ar sendo empurrado com tanta violência que ele não consegue mais sair do caminho e começa a ser comprimido. Esse atrito gera um calor tão intenso que o ar ao redor da ponta do foguete começa a brilhar, transformando-se em uma camada fina de plasma. Para sobreviver a esse inferno, a geometria do cone é desenhada através de simulações digitais que buscam o equilíbrio impossível entre ser afiado o suficiente para cortar o ar e estável o suficiente para não vibrar até se despedaçar. Dependendo do objetivo, essa ponta pode ser feita de alumínio, compostos especiais ou até cerâmicas de engenharia que suportam o calor que derreteria o ferro em segundos. Por dentro, esse cone é o guarda-costas da carga útil. Seja um satélite de bilhões de dólares ou instrumentos científicos sensíveis, tudo depende dessa casca externa para não virar cinzas ou ser destruído pela vibração brutal da ascensão. As juntas internas são reforçadas para que a superfície externa seja perfeitamente lisa, garantindo que o fluxo de ar deslize sem causar turbulências perigosas. É uma barreira que permite ao foguete sobreviver aos minutos iniciais de voo, onde o ambiente muda mais rápido do que qualquer coisa que já experimentamos na superfície da Terra. Com as partes prontas, o foguete entra na fase de integração, o momento em que seções separadas finalmente se tornam uma máquina unificada. Cilindros gigantes que passaram por inspeções rigorosas são movidos por guindastes automáticos, flutuando suavemente pelo chão da fábrica. Eles são girados e baixados com uma delicadeza que contrasta com seu peso de toneladas. Sistemas de laser monitoram cada movimento, garantindo que o alinhamento seja perfeito. Se um cilindro estiver inclinado apenas à largura de um fio de cabelo, o estresse acumulado durante o voo pode ser suficiente para partir o foguete ao meio. Por isso, as tolerâncias são quase inexistentes. As juntas são presas com parafusos de altíssima resistência e seladas com soldas que transformam vários cilindros em um único tubo contínuo. Isso permite que a força gerada pelos motores lá embaixo seja distribuída de maneira igual por todo o corpo da máquina. Logo depois, o cone de nariz é encaixado, garantindo que o sistema esteja totalmente vedado e pronto para enfrentar o vácuo. Antes de sair, cada solda e cada junção é escaneada por aparelhos de ultrassom que conseguem ver falhas microscópicas invisíveis ao olho humano. A superfície externa recebe um polimento final e uma camada de tinta especial, feita para resistir à corrosão e ajudar a gerenciar o calor extremo. Nesse ponto, o foguete já tem sua forma colossal, mas por dentro ele ainda é um gigante oco, uma armadura esperando pelo sistema que o transformará em um veículo real. Agora chegamos ao coração da besta, o sistema de propulsão. Se o corpo é o esqueleto, o motor é o músculo que desafia a gravidade.
Tudo começa com o suporte do motor, uma estrutura de metal pesado, geralmente titânio ou aço especial, soldada para aguentar o peso de todo o foguete empurrando contra ela. A fabricação do motor é onde a engenharia atinge seu limite absoluto. Ligas metálicas que odeiam o calor são transformadas em câmaras de combustão com canais internos tão complexos que parecem um labirinto. O segredo para o motor não derreter durante o uso é genial. O próprio combustível gelado circula por dentro das paredes da câmara antes de ser queimado, resfriando o metal no processo. Na saída, o bocal do motor é feito de materiais que mantêm a forma, mesmo quando gases em chamas tentam expandi-lo com força total. Cada válvula, cada sensor e cada cano passa por raio-x para garantir que não existam bolhas ou fraquezas escondidas. Somente quando o sistema está perfeitamente sincronizado, o motor é levado para o teste de fogo estático. Ele é preso a uma bancada de teste e ligado na potência máxima por alguns segundos. É um momento de tensão pura, onde vibrações, calor e pressão são gravados para confirmar que o motor está pronto para o combate real. Com o sinal verde, ele é finalmente instalado na parte traseira do foguete, tornando-se a força que tirará as centenas de toneladas do chão. Mas força bruta sem controle é apenas um desastre anunciado. Para guiar esse gigante através das camadas da atmosfera e colocá-lo na órbita exata, ele precisa de um cérebro, o sistema de orientação. Esqueça os pilotos humanos. Aqui quem manda são computadores e sensores de alta velocidade instalados no centro nervoso da máquina. Placas de circuito e sensores de movimento são conectados diretamente às válvulas de combustível e aos mecanismos que inclinam os motores. Durante o voo, esse sistema processa dados milhares de vezes por segundo. Ele mede a inclinação, a velocidade e a posição, corrigindo a rota de forma automática. No espaço, onde as velocidades chegam a dezenas de milhares de quilômetros por hora, um atraso de milissegundos na resposta de uma válvula pode significar que o foguete errará seu destino por centenas de quilômetros. Por isso, o software é testado em milhões de simulações diferentes, até que não reste dúvida alguma. Quando o cérebro eletrônico é finalmente calibrado e cruzado com o hardware, o foguete deixa de ser um objeto inanimado para se tornar um sistema autônomo, capaz de tomar decisões críticas no ambiente mais hostil que o ser humano já explorou. O destino final antes das estrelas é a plataforma de lançamento, uma estrutura de concreto e aço reforçado que deve aguentar cargas absurdas. O chão aqui é feito de camadas pesadas, preparadas para absorver as ondas de choque que seriam capazes de quebrar o concreto comum como se fosse vidro. Ao redor existe uma rede de tubos que carregam combustível supergelado e canais de água gigantescos. Na hora da ignição, milhares de litros de água são despejados em segundos para abafar o som e o calor, protegendo a base e o próprio foguete de serem destruídos pelo seu próprio barulho. A viagem da fábrica até a plataforma é lenta e tensa. Veículos de transporte especiais se movem mais devagar que uma pessoa caminhando, enquanto sensores vigiam cada vibração para garantir que o foguete não sofra danos antes mesmo de ligar os motores. Já na vertical, o gigante passa por um último ciclo de inspeções. Engenheiros simulam falhas e trajetórias, garantindo que o sistema de autodestruição esteja pronto caso algo dê errado e o foguete se torne um risco para as pessoas no chão. O código de missão é carregado, definindo o segundo exato em que cada estágio deve se separar. Quando o relógio marca 0, o silêncio é quebrado por um rugido que faz o solo tremer por quilômetros. A energia é liberada, o suporte se solta e a máquina de 209 milhões de dólares começa sua subida lenta e majestosa. É a união final entre a ciência dos materiais, a precisão digital e a coragem humana. O que começou como chapas de metal e fios de carbono, agora é uma flecha de fogo cruzando o céu, transformando o impossível em um evento rotineiro. Cada lançamento é uma prova de que a persistência e a criatividade industrial não conhecem limites quando o objetivo é o infinito. Se você sentiu o peso e o calor dessa jornada no poder da indústria, não esqueça de deixar seu apoio, porque cada segundo de voo conta uma história de séculos de descobertas esperando para serem reveladas.